O que eu prometo é propor ao Conselho Deliberativo um dispositivo de que toda gestão que assumiu o clube com X milhões, ou vamos dar um exemplo aí, 200 milhões de dívidas, e entregar com 220, vai honrar com o seu próprio patrimônio. É a única maneira de se colocar uma tranca nessa dívida que não para de crescer. Todas as gestões cresceram a dívida, o Santos gasta mais do que arrecada, e essa é uma grande realidade. Então, iremos propor ao Conselho Deliberativo, que é o órgão responsável por criar essas leis, para incluir no estatuto de que quem aumentar a dívida paga com o seu próprio bolso e vai dividir com o seu conselho gestor, seu comitê gestor. Até esse presente momento eu procurei evitar ao máximo de falar sobre José Carlos Pérez, até porque eu não criei essa página para falar sobre política do clube. Mas os últimos acontecimentos na última semana, relativos a mais uma votação de impeachment do mandatário santista e a insistência do nosso mandatário em ser uma figura para lá de onipresente na mídia, toda vez que o calo aperta para o lado dele. Então, eu não vou mais fugir da raia não. Vou falar sobre o José Carlos Pérez nesse vídeo. Salve galera alvinegra praiana de todos os cantos desse planeta, aos meus inscritos no canal, sejam bem-vindos a mais um registro comentando sobre o nosso Santos Futebol Clube. Vocês já devem ter percebido que há uma certa alteração no canal. Eu mudei o nome dele para SFC Raiz, de acordo aí com uma pesquisa que eu fiz diante de meus amigos virtuais, membros de um grupo de Facebook da qual sou administrador. Eu fiz uma espécie de enquete para escolher um nome melhor para esse canal e o SFC Raiz saiu vencedor. Então a partir de agora esse canal se chamará SFC Raiz, que espelha bastante aí o meu propósito a respeito do nosso grande glorioso alvinegro praiano, de discutir coisas, debates e tudo mais a respeito do nosso clube, ok? Então, mesmo assim, não deixe de apoiar. Se você gosta, deixe suas sugestões e críticas e passe para os seus amigos para frente, compartilhe o grupo para os seus amigos, principalmente, claro, se eles forem santistas também como nós, ok? Direto e reto, então, vamos falar sobre José Carlos Pérez, o atual mandatário do Santos Futebol Clube. Bom, José Carlos Pérez elegeu-se com um discurso bem contundente, uma promessa de união, foi a palavra que ele mais utilizava durante a sua campanha, de governar para todos os santistas, né? Não haveria distinção de santistas de diferentes regiões. Mas o que se viu desse discurso de união foi justamente o contrário, logo no começo de sua gestão, com as brigas e as rusgas entre ele e o seu próprio vice, Orlando Rolo, que ajudou muito em sua campanha para elegê-lo, e talvez numa disputa interna de distribuição de cargos, os dois literalmente não se bicam. Bem, isso aí deve ter começado logo na festa de eleição do presidente, que rendeu até página do noticiário esportivo por um suposto calote por parte de Pérez não ter pago a sua parte pelo dono do par, que também é um conselheiro do Santos. E a briga entre os dois encrespava cada vez mais, a ponto de Pérez começar a assinar portarias que impediam o Rolo de participar das decisões de Pérez e seu comitê gestor, afastando ele da influência dentro dos rumos do clube, demissão de funcionários ligados à cúpula de Rolo e por aí vai. Eu não vou entrar no mérito da questão de quem está com a razão e quem não está, até porque os dois, querendo ou não, estão fazendo parte do mesmo barco, fazem parte da mesma gestão, mas como o foco aqui é as atitudes referentes ao titular e que é, por consequência, a figura de proa dessa gestão, que é o seu José Carlos Pérez, e não a figura de popa, que é o seu Orlando Rolo, então vou falar do titular, das ações do titular. José Carlos Pérez, pois bem, ele costuma ser uma figura para lá de onipresente na mídia, aliás, talvez se comparados com os presidentes dos outros clubes, dos nossos rivais, talvez é o que ele mais gosta de aparecer dentro da imprensa esportiva, principalmente nos momentos onde a situação para ele se complica cada vez mais internamente dentro do clube. Você pode perceber que sempre quando surgem notícias relativas a dívidas contraídas pela atual gestão ou aquelas que ela não pagou, resultantes das gestões anteriores, também surge logo depois notícias relativas ao retrofit proposto por ele. Se isso pode ser encarado como uma manobra para tentar desviar a atenção sobre
a herança para lá de explosiva que ele pode deixar para o seu sucessor, aquele que se aventurar a segurar esse pepino financeiro que ele está arrumando para o Santos, vai da opinião de cada um. Mas o fato é que a situação de Pérez está longe de ficar tranquila, mesmo com a recente votação pelo pedido de impeachment dele ter sido rejeitada pelo Conselho Deliberativo numa videoconferência. Isso porque grande parte dos conselheiros, embora tenham rejeitado o parecer do Conselho Fiscal, uma outra grande parte se absteve. Isso não significa que eles estavam a favor de Pérez. Até porque a maioria esmagadora do Conselho que votou contra ou se absteve apenas votou pela rejeição do Conselho Fiscal, porque segundo eles parecia viciado, porque não estabelecia direito à ampla defesa do presidente ou recomendava punições de graus diferentes ao vice-presidente, que pouco ou nada participava das decisões da gestão, e membros do comitê gestor, sejam eles vigentes ainda ou não. E mesmo que Pérez tenha conseguido se livrar de ser afastado por impeachment pela segunda vez dentro de sua gestão, ele ainda pode ser afastado, mas por reprovação de suas contas, já que as de 2018 foram reprovadas e no próximo dia 30 terá votação da aprovação ou não das contas de 2019. E de acordo com as regras do Profut, ele pode ser, sim, afastado do cargo. A essa altura vocês devem estar se perguntando, e quanto aos outros antecessores dele que também tiveram contas reprovadas e não tiveram esses problemas de riscos de serem afastados? Bom, a razão está nesse Profut, que é o Programa de Gestão de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, que figurou em 2015, mas que somente em 2019 o Santos aprovou, por intermédio de votação dos seus associados, a adequação do Estatuto Social às regras do Profut, no qual o Santos está ligado. E com essa adequação aprovada pelos sócios no ano passado, desde então, o Santos se compromete a seguir as regras do Programa de Lei de Responsabilidade Fiscal do Governo, que dá direito ao clube fazer o refis, o parcelamento das dívidas do clube, mas que para isso precisam seguir normas. E uma delas prevê punição ao dirigente que tiver suas contas reprovadas, uma gestão temerária e tiver déficit acima de 20%. E como o Pérez já teve as suas contas de 2018 reprovadas, uma segunda reprovação de contas pelo mesmo motivo implicaria sim um afastamento dele por gestão temerária. E ainda que Pérez tenha conseguido realizar a maior transação financeira com venda de atletas da história do clube até então, a venda do Rodrigo por 175 milhões de reais, ainda assim ele conseguiu a primazia de aumentar ainda mais as dívidas do clube. E isso é inegável. É óbvio que ele deve ter gasto grande parte dessa grana para pagar dívidas de gestores anteriores. Porém, depois da passagem de Jair Ventura no clube, não muito bem sucedida, ele abandonou de vez o discurso de austeridade e pés no chão e resolveu meter o pé na jaca para tentar montar uma equipe competitiva. Começou com a contratação de Cuca, que tem um dos maiores salários entre treinadores brasileiros, e depois contratação de estrangeiros como Brian Ruiz e Carlos Sanches. Já em fins de 2018, o Santos já tinha uma folha salarial alta, com essas contratações e outras mais. Mas a grande explosão mesmo foi logo após a vinda de Jorge Sampaoli em 2019. Com indicações de Sampaoli, aliados às indicações do próprio presidente também, com o pretexto de fazer caixa com jogadores estrangeiros, uma possível revenda, a folha salarial do clube aumentou em mais de 40 milhões de reais. E agora, com Sampaoli fora de cena, vem a conta para lá de indigesta, uma verdadeira bola de neve, misturada com ações trabalhistas e possíveis punições na FIFA. Entre as ações que já correm na FIFA, o Santos foi intimado a pagar por Luan Pérez. Aliás, pelo momento que eu gravo esse vídeo, o prazo já terminou. Tem também a ação do Soteldo, que apesar do que Pérez disse na mídia, que fez um acordo com o Atipato de ele terem retirado ações na FIFA, o Atipato negou completamente e continua contestando a ação de Soteldo. Fora também as dívidas com Felipe Aguilar, a ação de Sampaoli por direitos de imagem, a ação de verbas rescisórias do Jean Lucas, aquele que veio de barriga de aluguel junto ao Flamengo, que nós demos 34 milhões de reais para eles. E é claro, Christian Cueva, o atleta que saiu no início deste ano sem ter assinado um contrato definitivo com o clube e que agora Pérez aciona o clube Pachuca na justiça por uma indenização, então pelo menos no mínimo recuperar o investimento que fizeram por ele. Se caso o Santos não for feliz na ação, qualquer um que assumir o clube terá que pagar a bagatela de em torno de 35 ou 43 milhões de reais ao clube russo. Pérez costuma culpar seus antecessores na mídia por dívidas contraídas de gestões anteriores,
talvez isso lhe parece dar o direito de não pagar essas pendências, mesmo ele tendo se comprometido em zerar as dívidas do Santos, independentemente de quais e quando foram contraídos. No final do ano, a dívida passa para mim, né? Quando eu pago do outro, eu estou jogando a dívida do meu lado. E aí a gente tem aqueles problemas todos de balanço, né? Se a mentalidade dele é essa ou não, o fato é que o Santos já sofre sanções por parte da FIFA por causa da dívida junto ao Hamburgo da Alemanha pelo atleta Kleber Reis. Contraída assim na administração do Modesto Roma, mas é nessa administração atual que a FIFA puniu o Santos 2 vezes. Primeiro por multa e agora pela proibição de registrar qualquer atleta enquanto essa dívida não for paga. Fora que também o Santos chegou a ser notificado recentemente por uma dívida contraída pela comissão do atleta Vladimir Hernandes. Se você achou isso tudo ruim, calma que tem mais. Vocês se lembram da Doen? Sim, a Doen do Renato Duprá. Sim, aquele Renato Duprá que chegou a ser flagrado numa reunião de Pérez junto com Cueva, numa reunião de conselho, que foi trazida na gestão de Odílio Rodrigues. Por falar em Odílio Rodrigues, ele ainda continua participando das sessões do Conselho, mesmo ele ter sido declarado expulso do quadro associativo, e que hoje é um importante aliado de Pérez, que aliás o próprio Pérez disse numa entrevista que é uma pessoa honesta. Pois é, essa Doen tem uma dívida que o Santos tem que pagar, o Pérez deixou de pagar esse acordo, e o que aconteceu? Uma multa acrescida de 10 milhões de reais pode inflacionar essa dívida para 66 milhões de reais. E esse cenário para lá de caótico pode ficar ainda mais grave com o fato de que as cotas de TV foram adiantadas. Não se sabe quantas, até quando elas foram adiantadas. Até porque o nosso presidente não costuma falar muito isso perante a mídia. Ele só costuma se queixar de que é muito dependente das cotas de TV. Não só o Santos, nenhum clube está tendo o pagamento da televisão. A gente não recebe nem da Globo, não estamos recebendo da Tânia. Se o Pérez vai conseguir quitar essa dívida a tempo, é bem improvável. Mesmo que tenha surgido uma certa ponta de esperança, recentemente quando foi noticiado que o Santos ganhou uma ação na justiça sobre o atleta Robson Bambu como clube formador e que irá receber cerca de 7 milhões de reais pela transação do Atlético Paranense ao Lille da França. Mas, enquanto milagres não surgem de noite para o dia, que pode ser que consiga vender algum atleta da base para poder pelo menos equacionar grande parte dessa bola de neve que foi contraída na sua gestão, é bem provável que boa parte dessa encrenca seja herdada pelo seu sucessor. E enquanto o milagre da multiplicação de dinheiro com atletas da base não chega, ele vai recorrer a algo que ele sempre criticava nos seus antecessores: empréstimos bancários, como ele próprio já afirmou no caso do Kleber Reis. E com isso, fatalmente aumentará os juros, correção monetária, e a dívida total do clube pode chegar em torno de 550 ou até 700 milhões de reais. Fora as de curto prazo. Até 2021, o Santos pode precisar algo em torno de 175 ou até 245 milhões. Caso contrário, o clube ficará de joelhos, precisando aí rezar para não correr o risco de ou de perder pontos ou até de cair para a Série B. Pois é, esse pode ser o testamento de José Carlos Pérez à frente do Santos Futebol Clube. Se lembra do vídeo do comecinho, lá na campanha de 2017, o que ele prometeu? Uma das nossas propostas é a gente estancar essa dívida através de um dispositivo no estatuto em que o presidente que assumiu o clube, por exemplo, com 500 milhões, se ele entregar com 520 milhões, ele vai ter que botar os 20 milhões, ele e o comitê gestor, botar esse dinheiro do bolso. Pois é, ainda dá tempo, viu, seu Pérez? Parece que até o presente momento você ainda não apresentou essa proposta para o Conselho. Faltam poucos dias, ou dependendo do resultado do Conselho Deliberativo sobre a reprovação ou não de suas contas, até 2020 o senhor ainda tem tempo de propor isso que o senhor prometeu, de devolver no próprio bolso. É só isso, o senhor já poderá dar uma grande contribuição para o clube, se você cumprir essa promessa. Valeu? Lembra que os valores que eu citei podem ser hipotéticos. A margem de erro aí pode ser nunca para menos, infelizmente, pode ser para mais. À medida que a cotação do dólar frente ao real aumenta, a dívida com isso aumenta também. E se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, colegas santistas ou não, se inscreva no canal e até a próxima, galera. Santos sempre Santos. Valeu!